Olá, amigos e amigas da Web Rádio Fraternidade. Estamos de volta para mais um episódio da série Evangelho e Vida. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, inicia-se o Sermão do Monte. Neste capítulo, Jesus vai nos trazer as bem-aventuranças, definindo para nós e para os séculos por vindouros quem viriam a ser os bem-aventurados. Começa ele dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E assim sucessivamente, Jesus vai atrelando a cada postura ou a cada situação do indivíduo uma determinada consequência, um determinado resultado. Acontece que, ao longo dos séculos, não foram poucos os cristãos ou os discípulos de Jesus que tiveram dificuldade em compreender essa passagem. Não atinavam para o sentido dela quando viam aqueles que sofrem no mundo cada vez mais ou cada vez menos consolados, cada vez com maiores dificuldades, quando viam muitos dos pobres em espíritos cada vez mais humilhados, quando viam muitos daqueles que sofriam injustiça cada vez mais injustiçados. Enfim, quando não viam o resultado ou a promessa de Jesus se cumprir. Os aflitos não eram consolados, os pobres em espírito não alcançavam o reino dos céus, talvez como o compreendiam então. Os que tinham fome de justiça não a obtinham e muitas vezes morriam em situações profundamente lamentáveis, de abandono, de injustiça. Como então compreender a lição? Eurípides Barçanufo, o grande apóstolo da caridade em Sacramento, fazia-se essas mesmas questões. Algo o incomodava porque, na concepção dele, que é a nossa também, Jesus não poderia mentir. Jesus não poderia proferir falsas promessas. Como então compreender as bem-aventuranças? E então ele foi buscar esses recursos e foi encontrar as respostas que tanto almejava na doutrina dos Espíritos, na doutrina que nos esclarece os mecanismos da justiça divina atuando ao longo da evolução do espírito imortal, e não apenas no curto período que se restringe a uma experiência física. As bem-aventuranças do Cristo só podem ser compreendidas como processo de evolução do espírito, que não se restringe de maneira alguma a uma encarnação apenas. Quando falamos de vida, temos de falar de vida do espírito, a vida imortal. Nesta sim, as bem-aventuranças haverão de se cumprir no tempo devido, no tempo divino de cada realização. Talvez por isso, nós, quando voltamos para o texto original em que foram grafados os evangelhos e principalmente para a língua original em que Jesus proferiu essas palavras, nós vamos encontrar lá a expressão Ashrei, no lugar da expressão em português bem-aventurados. Ashrei é a expressão aramaica ou hebraica que deriva do verbo achar, que significa seguir adiante, avançar, seguir avançando. É como se Jesus então estivesse dizendo assim para todos nós: avancem, aqueles que são pobres em espírito, estão no caminho certo, haverão de encontrar os resultados felizes de seu esforço e de sua perseverança. Avancem, aqueles que sofrem, porque haverão de alcançar a consolação pela perseverança e pela resignação com que tenham passado pelo sofrimento. Avancem os mansos, porque estes serão aqueles que construirão a nova terra, que herdarão uma terra pacificada, harmonizada. Ou seja, traz-nos a ideia de continuidade, de processo, que é aquilo que a doutrina espírita descortina para nós e que nos faz entender melhor os mecanismos da justiça divina, da lei divina de evolução, de progresso, e entendendo esses mecanismos, compreender a fala de Jesus quando traz para nós as bem-aventuranças.
Foi assim que Eurípides Barçanufo encontrou as suas respostas, e é assim que vamos encontrando as nossas, à medida que entendemos essas leis divinas perfeitas que nos regem, mas que precisam ser enxergadas de uma perspectiva mais alta. A nossa vida precisa ser entendida não só como uma vida, uma experiência na matéria, mas sim como a vida de espíritos imortais que somos. Assim, tudo se aclara, tudo se explica no mecanismo perfeito da lei divina que rege o universo. Muita paz e muita luz a todos.